Fala galera, Capitão Fran aqui para mais um Nerd Fiction. E hoje, o problema dos três corpos. Bem turma, vocês pediram, eu escutei, vamos fazer um review da série da Netflix, O Problema dos Três Corpos, ou The Three Body Problems. Então, como sempre, como a série é recente, eu vou falar um pouquinho sem spoilers, e aí eu dou alerta e falo minhas impressões realmente sobre a série, né? Gente, olha, a série é uma adaptação de um livro, tá? Eu anotei aqui o nome, tá? O escritor do livro foi Liu Cixin, desculpa, eu não falo mandarim, tá? Com esse nome talvez seja uma mulher, mas eu não tenho certeza. Tudo bem? E pelo que eu entendo, porque pessoas falaram pra mim, principalmente uma das nossas escritoras da DDB, que é a Sônia Foster, que leu os livros, falaram que a adaptação está extremamente fiel aos livros, algo que me agrada, algo que eu fico muito feliz de saber. Por quê? Porque eu acho que a adaptação tem que ser fiel. Se você vai adaptar, você tem que... Óbvio, não dá pra adaptar de maneira perfeita tudo, mas você tem que adaptar da maneira mais fiel possível. Como assim? Gente, Star Trek nasceu de uma série de TV. Quando você faz um livro, um quadrinho, um jogo, um filme pro cinema, você está fazendo uma adaptação de algo original de uma série de TV. Quando você pega um quadrinho de manga, certo? Ou mangá, como é conhecido no Brasil, tá? E transforma numa animação chamada anime, você está adaptando. E depois faz uma série live action, você está adaptando. E nem sempre dá pra você passar toda a profundidade da história, toda a complexidade numa série ou num anime em 5, 6 episódios, como pra mim foi o caso de Yu Yu Hakusho, que achei muito legal, mas como adaptação eles pularam diversas coisas importantes. Então a série é legal, para quem nunca viu, para quem conhece os originais, certo? O que veio antes, não é, porque não foi bem adaptado. Então eu acho que uma boa adaptação vale a pena fazer uma adaptação legal. E pelo que eu entendi, eles foram extremamente fiéis, eu fico feliz. Quem foram? Foram os produtores de Game of Thrones, o Benioff e Weiss, que junto com mais uma pessoa que foi o Alexander Wu, que fizeram essa adaptação para a Netflix. Aliás, o que explica porque tantos atores de Game of Thrones estão nesses personagens, estão nessa série, tudo bem? Aliás, eu vou falar para vocês que claramente o Benioff e Weiss são ótimos para adaptar material que está pronto. E a prova disso é o trabalho deles em Game of Thrones, que enquanto tinha livro, as primeiras temporadas foram adaptadas de maneira maravilhosa. A hora que não tinha mais livro, as temporadas foram caindo, até ir pro buraco que foi a última temporada de Game of Thrones, talvez a pior última temporada que eu já vi na minha vida. Certo? Então, como tem os livros aí, talvez eles podem ter aí um futuro. Apesar que eu escutei falar que a série talvez não ganhe uma sequência na Netflix, não sei porquê. Pelo que eu sei, a Netflix pagou bem caro para ter eles trabalhando e desenvolvendo produtos para ela, e espero que sim, porque apesar da recepção nos Estados Unidos não ter sido tão boa, criticaram ali os atores e alguma coisa, na China a recepção foi ótima, cheia de elogios, tanto pro plot, quanto pros efeitos visuais, quanto pros atores. Então, o mercado chinês é muito grande. Então isso deve fazer com que a Netflix continue. Afinal de contas, a Netflix não ganha muito dinheiro em mercados fora dos Estados Unidos, diferentemente de outros serviços de streaming como Paramount Plus, como Disney, certo? Que a base deles muito maior é nos Estados Unidos, onde eles tiram muito mais dinheiro. Mas só pra falar. Agora, minha impressão sobre a série. Eu gostei. Achei interessante, achei que a história tinha reviravoltas. A cada você acha, então isso vai ser o que vai ser a série até o final. No terceiro episódio resolve um problema, um novo problema adicionado. Aí você fala, então agora o problema é esse. Dali a 2 episódios uma reviravolta acontece, outra coisa acontece e faz você ficar sempre ali imaginando, vendo o que vai fazer. Quanto ao elenco, eu também gostei. Todo mundo de Game of Thrones estava ótimo, porque são ótimos atores, mas tem personagens de outras coisas, como a Rosalinda, eu acho que fala,
dela, que é a Keiko O'Brien de Star Trek, a nova geração de Space Nine. Ela é uma das personagens principais dessa série, ela tá dando show de interpretação, ela tá ótima no papel, eu acho que tá todo mundo ótimo. Aliás, esse aqui é o que significa você ter de verdade um elenco diverso. Por quê? Porque as pessoas têm o seu background cultural, mas faz sentido os backgrounds culturais onde eles estão, porque a história se passa basicamente na Inglaterra e na China, certo? E faz sentido o que está acontecendo, eles mostram a realidade do que um regime totalitário faz, tá? Como pensa, certo? Como é, desculpa a palavra, nojento o pensamento de certas coisas, tá? Eles mostram exatamente o que é você deixar a política ditar a ciência, ditar a evolução social e outras coisas. E eles também mostram a importância que você é da classe de cientistas, pensantes, bravadores. Não é que não é importante a classe trabalhadora constrói a sociedade, mas sem aquela classe que está desvendando os mistérios da física, da ciência, do mundo, do universo, a gente ia ficar estagnado, e a gente precisa dessas pessoas e mostrar essa importância. Pra mim foi ótimo, sem falar que os personagens são muito bem construídos, tá? Por quê? Porque a série gira em torno de um grupo de amigos que estudou em Oxford, certo? E a professora deles, tá? Que é filha da personagem da Keiko O'Brien, só consigo chamar de Keiko O'Brien, que sobreviveu lá na ditadura chinesa, lá na Revolução Chinesa ferrenha, onde ela era física e proibiram a China de ensinar física nas sociedades. E aí você tem que depois, ela passa isso, a coisa de ser que ela veio dos pais, ela passa para a filha essa curiosidade científica dela, que passa para esse grupo de alunos. Então os heróis da série são cientistas, bem legal ver isso, tá? Então, ó, eu recomendo, acho que tá legal. A nota no IMDb, da última vez que eu vi tava 7.7, acho até baixa, pra falar a verdade, que eu gostei demais da série, mas falar a verdade, fazer o quê? Ou talvez o público geral não tenha gostado, eu entendo porque não é tanta ação assim, apesar de ter seus momentos, é uma série muito mais de pensamento. Até aí, se não é o que você gosta, tudo bem. Porque ninguém é obrigado a gostar do que o outro gosta, ninguém é obrigado a curtir o que o outro curte. Pessoas que não gostam de ficção científica não tem problema nenhum com elas, elas não são pouco evoluídas, elas só não gostam de ficção científica, e a gente tem que parar com essa atitude provinciana, com essa atitude, sabe, superior de você não gosta de Star Trek? Ah, então você não entende, eu vou seguir a diretriz primeira e não me misturar. Quando você se exclui pessoas, não se mistura, não escuta o ponto de vista dela, você está sendo elitista, desculpa, é verdade, e você está privando as pessoas do que você tem a oferecer e se privando do que elas têm a oferecer, calando vozes. E nesse canal a gente não cala vozes, a gente adiciona. Então, se você não gostou da série, tudo bem. Se você gostou da série, também tudo bem. É assim que funciona. Alerta de spoilers! Gente, antes de eu falar da série, olha o que eu tenho aqui na minha mão. Um rifle tipo 3 do Primeiro Contato, que eu vou fazer o unboxing aqui no canal logo mais. Então fica ligado em tudo que a Nova Frota tá fazendo. Curte, comenta, compartilha para saber mais do que a gente tá aprontando. E se der, considere ser sócio da Nova Frota. Gente, é isso. Agora eu vou dar as minhas impressões da série. Primeira coisa, que a gente estava lidando com invasão alienígena era bem óbvio. O nome ser o problema dos três corpos vem de um problema da física, eu acho que foi Newton que falou, de como prever flutuações gravimétricas e quando você tem diversos corpos se influenciando, diversas luas, né, se influenciando dentro de um campo gravitacional, e como isso afeta, porque vocês sabem que muitas das nossas marés é feito por causa dos movimentos da lua. Então imagina como seria se tivesse mais luas ou mais sóis, ou aquela crítica que a gente fez em Star Trek Picard, daquele planeta das Romulanas que tinha 45 sóis em volta, o pesadelo que seria a gravidade daquele planeta. É esse o problema. Por quê? Porque o Shanti, que é o nome chinês, aliás, eu peguei aqui para vocês o nome da raça que eu não decorei. O nome da raça são os Trissolarianos.
Sério, Trissolarianos, que nome pouco criativo. Os Trissolarianos, que seriam a raça que eles chamaram de Shanti, tá? Que seria a palavra em chinês, tá? Aliás, se vocês querem saber, o que eu pesquisei aqui, de acordo com um livro que tem um status de... Não, de acordo com o que eu procurei, o cânon desse livro não é garantido, tudo bem? Nesse livro, a gente tem a descrição da raça dos Trissolarianos como sendo insetos, certo? Do tamanho de grãos de areia. Então eles seriam insetos do tamanho de grãos de areia, eles seriam muito pequenos. O que faria um certo sentido com aquela história do jogo deles desidratarem os exércitos e desidratarem as pessoas, teria mais a ver com a fisionomia deles. Então a fisionomia deles seriam de insetos microscópicos, o que acho que traz aqui uma dicotomia interessante com o fato deles chamarem a raça humana de insetos. Então eu achei isso muito legal. Falar a verdade, se eles realizarem isso, ia ser muito engraçado. Eu lembro aquele episódio de Arquivo X que eles falam que a gente pode estar sendo visitado por alienígenas e serem insetos, porque a forma do inseto é adaptável. Se você for construir um robô, construir um inseto é mais inteligente. Aí o Mulder pega uma baratinha e fala saudações da humanidade ou do planeta Terra, não sei. Então pra mim achei bem interessante essa ideia de que a raça alienígena são insetoides. Aliás, vamos falar coisas que eu gostei da série, tá? Aliás, eu não tenho coisas que eu não gostei. Não tem, desculpa, não tem a lista que eu não gostei. É que assim, eu gostei de tudo. Algumas coisas eu achei que podia ter sido mais legal, alguma coisa podia ter mais ação, algumas coisas podia ter mais profundidade de personagem, mas eu gostei de tudo. Então não tem uma lista do que eu gostei. Agora, o que eu dou destaque pra série. Primeiro, por que a personagem principal, que pra mim é a Keiko O'Brien, a personagem principal, chama o Shanti? Porque ela viveu tantas atrocidades na vida dela, o que ela viu na vida dela, o que as pessoas fizeram na vida dela, pra ela, a humanidade era perdida. Uma pessoa como ela não vê esperança. Então, chamar uma raça, chamar uma outra raça que entrou em contato com ela pra vir, sendo que eles foram completamente honestos. Se você chamar a gente, se você falar onde é pra ir, a gente vai tomar isso aí. Mostra o quanto essa raça é, na verdade, honesta, certo? Então, aquela hora eu achei muito interessante, tá? O fato de que a tecnologia deles é muito mais avançada que a nossa, mas tem limites. Por quê? Porque a brincadeira da viagem espacial acima da luz é complicada, várias coisas de ficção científica interessantes, aquela cena do macaquinho da crinogenia, achei super legal, lembrando, gente, tá na parte de spoilers, achei muito interessante, tá? Alguns dramas de personagens, eu falei, mas pra onde isso tá indo? Pra onde você tá indo? Que nem com o menino que tinha câncer. Mas de repente eles dão uma viravolta na história e falam que vão colocar o cara na nave, que eles podem reconstruir um corpo humano, e ainda de tudo eles falarem, é muito pesado, vamos ter que levar só o cérebro dele. Cara, eu achei aquilo genial. Genial. Tudo bem que eu fiquei imaginando aquela cena de Futurama de uma cabeça numa jarra, sabe? Mas mesmo assim, achei muito legal. Assim, fiquei muito chateado quando mataram um amigo do Jon Snow lá. Pô, eu achava o personagem engraçadíssimo, pra mim ele era um alívio cômico ótimo, mas tem o seu propósito na história. A parte do jogo, que dizem que seria revolucionário, os efeitos tal do jogo, eu achei interessante. Achei interessante ver eles resolvendo o jogo, ver como fazer o jogo, mas falar assim que foi a parte que mais me impressionou, não foi. Achei ela bem interessante. Agora, aqueles momentos de tensão, de suspense, porque é uma série de ficção científica, mas é uma série de suspense, na verdade, uns toques de terror, aquela hora que eles veem as coisas aparecendo, aquela hora que a gente tem, né, os alienígenas falando com o diretor lá no coisa, a gente vai estar sempre com você, porque eles têm dois robôs, dois computadores microscópicos vigiando a sociedade, você nunca sabe onde eles estão. Pô, legal pra caramba. Agora, eu vou falar pra vocês que aquela cena que eles destroem o navio, com as crianças dentro, da maneira que eles fizeram, pra mim pegou pesado demais. Eu entendo o propósito, eu entendo por que aconteceu e eu entendo por que eles tinham que colocar uma coisa pra personagem da Og sair do projeto, que ela não conseguiria viver com aquilo, ver a tecnologia que ela criou de fibra ser usado como uma arma daquela maneira, que é um aviso que tudo que a gente faz pode ser transformado numa arma. Sim, é real. Tudo bem? Então mostrar a maneira com que eles, weaponizer, né? Que eles transformaram aquilo numa arma tão rápido para fazer o que eles fizeram, pra mim foi genial. Mas passou do limite, pegou pesado, mostrar
as crianças olhando sem saber o que está acontecendo em pavor e deixar a sua mente cumprir, mostrar que você pensa, você sabe o que vai acontecer porque você está vendo o que está acontecendo e fala, meu Deus do céu, foi pesado para a TV? Foi pesado para a TV e talvez seja esse um dos motivos que algumas pessoas, né, tiveram problema com a série, não gostaram, porque não é uma série para criança, tá? É uma série para mais adultos e assim, eu entendo. Achei pesado, mas eu entendo também o momento que tem na história, por que tem aquilo na história, pra gente mostrar que os nossos heróis não são tão virtuosos assim, e também pra gente conseguir simpatizar um pouquinho mais com os próprios Shang-Chi. Mas olha, legal, gostei, a maioria dos personagens tem motivo pra estar lá, as coisas são solucionadas rápido o suficiente, por causa que se eles ficassem nessa história do jogo até o 8º episódio, ia ficar chato, então eles resolvem isso já no 3º episódio, bola pra frente, e aí tem a reviravolta, bola pra frente, aí vão pro espaço, errou, bola pra frente, e quero ver uma temporada continuar. E você, o que você quer? Deixa aqui pra mim nos comentários, curte, comenta, compartilha e falou galera!